Oi, família! Tô adorando esse festival de legumes e de verduras aí. Você tá gostando também? E hoje, bora fazer uma berinjela parmegiana. Só que é bem diferente dessas aí, tá? Diferente de todas. E uma beterraba aí. Ficou bem levinho, bem gostoso. Você é vegetariano, não precisa colocar algumas coisas. Se você não é vegetariano, pode colocar carne, frango, tá? É só uma ideia aqui e você incrementa a sua aí, tá bom? Então, bora começar os trabalhos. Vem, família! E lavei a berinjela e cortei ela assim, numa espessura mais ou menos de um dedo. Coloquei água, vinagre e sal. Eu vou deixar aqui de molho por alguns minutos para poder tirar esse amargor da berinjela e ela não escurecer tanto. Aqui nesse trituradorzinho coloquei aquela farinha de cuscuz, flocão, um pouquinho de açafrão, um pouquinho de sal, cebolinha e salsa. E vou triturar. Isso aqui vai servir pra gente empanar a berinjela. A nossa farinha, essa salsa, mas a cebolinha dá um cheiro. Separei aqui um pimentão vermelho, uma cebola. Aqui, família, eu peguei uma beterraba, porque eu quero bem natural esse molho, sem extrato. Eu cortei ela bem fininha e vou levar ali pra cozinhar. Depois eu vou passar ela aqui no processador. Beterraba com um pouco com água mesmo do cozimento dela e passei na peneira. Aqui eu piquei os pimentão bem pequenininho pra gente fazer uma decoraçãozinha. Então bora começar pela empanando as berinjelas. O ovo, coloquei um pouquinho de sal, farinha de trigo e a nossa farinha especial aqui. Agora eu só simplesmente vou pegar aqui a berinjela, vou passar primeiro na farinha de trigo. Depois no ovo. O ovo tá bem amarelinho assim porque é caipira. Mas se não tiver ovo caipira aí, vai o que tiver mesmo. Tá vendo que fica bonito? Fica bem amarelinho, por causa que o ovo caipira é vida, né? Pronto, passei dos dois lados. E vou simplesmente passar aqui na minha farinha. Olha que fica diferente com essa farinha de cuscuz. Fica mais... Eu acho que vai ficar bem mais crocante. Fora que fica bem bonito também, né? Essa cebolinha aqui picadinha tá dando um charme daqueles. Comida também é beleza. A gente também come com os olhos, né? Então... Pronto. Já empanei, bem empanadinho. Já coloquei uma frigideira com óleo aqui pra gente fritar. Vou reservar e fazer com todas. Empanadinha. Sobrou aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de ovo, um pouquinho de farinha de trigo. E essa parte aqui é a parte que sobrou da... quando eu fui passar na peneira. Então eu vou colocar aqui dentro da farinha de trigo. Vou colocar esse restinho de ovo. Vou misturar bem. Não ficar muito grande, eu misturei. Fiz tipo uma coxinha. Passei aqui nessa farinha e levei aqui pro óleo pra fritar. Tipo um tira-gostinho aí, né? Pra não jogar a beterraba fora. Pra quem ama beterraba, delícia. Então vou começar a fritar aqui agora nossas berinjelas. Aí, família, eu tô deixando ficar bem douradinho, tá? Aqui é o bolinho de beterraba. Já até experimentei aqui, viu?
ficou muito gostoso. As duas berinjelas, uma de baixo e uma de cima. E uma sobre a outra, coloquei uma fatia de presunto. Agora eu vou envolver aqui com a mussarela e vou levar pro forno. Esquecendo, antes de levar pro forno, eu coloquei aqui os pimentão picado bem miudinho e umas folhinhas de salsinha. Até esse queijo gratinar. Vou contar os minutos aqui e falo pra vocês. 180 graus, tá? Que é o bolinho de beterraba. Ficou bem gostosinho, viu? Fiz um molhinho aqui de maionese com ketchup. Pra você vir molhar aqui ou colocar. Bem nutritivo e bem leve. Família, para o meu molho, geralmente usa tomate, se você quiser usar o tomate também, ou extrato mesmo, mas como você querendo menos conservante, né? Usar que ainda tem conservante. Aqui eu coloquei um pouquinho de sal, de alho industrializado, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e óleo. Simplesmente isso. Que beterraba combina muito com açúcar. Se você colocar só sal, ela pode ficar ácida. Então a gente põe esse açúcar para dar uma quebrada na acidez. Aqui, vou entrar aqui agora com uma colherzinha de farinha de trigo. Vou colocar aqui bem aos pouquinhos para poder dar uma engrossadinha nesse molho, mas ele não ficar muito grosso. Apagado. E agora é só mexer até engrossar e ferver. Uns 2 minutos para cozinhar essa farinha de trigo e não ficar com sabor de farinha de trigo. Ela realmente sumiu o gosto de farinha de trigo. Uma delícia, tá parecendo uma sopa de beterraba, né? Que já está ótimo. Elas ficaram 20 minutos no forno. As minhas berinjela estão prontas, o molho está pronto. Vou montar um pratinho para vocês verem. Primeiro nosso molho aqui, ou nossa sopa de beterraba, e vou simplesmente entrar com a nossa berinjela lindésima aqui por cima desse molho. Então, família, assim ficou a nossa berinjela parmegiana aí com molho de beterraba. E os nossos bolinhos, já coloquei aqui no pratinho pra galera. Ficou bem leve, ficou crocante, aí você coloca junto com esse molho, fica tudo de bom. Faz aí, depois vocês me falam. E outra coisa, vocês estão gostando desse festival de verduras e legumes aí? Deixa aí nos comentários. Tem altas ideias, viu? Pra dar uma incrementada nos legumes e verduras do dia a dia aí. Se vocês quiserem, eu vou continuar. Daí vocês falam aí no comentário, tá bom?